uma vez, orar sempre. Só que a semente que o semeador semeia é a tua palavra. E a semente que cai em solo pedregoso, que cai no meio da estrada, a semente que cai entre espinhos e abrolhos, elas não proliferam, porque não tem raiz e porque são ceifadas, porque as aves do céu que vêm, com certeza, isso fala de Satanás, retira as sementes, porque não tem profundidade. Senhor, que a tua palavra venha encontrar lugar profundo em nosso coração, um terreno fértil, para que, segundo esta parábola, Senhor, em nome de Jesus, possamos dar fruto até a 100 por um. Senhor, que sejamos terra fértil. Espírito Santo de Deus, trabalhe em nossos corações e que essa semente ela venha frutificar para o próprio Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, em 1 Coríntios 2, versículo 9, diz assim, 1 Coríntios 2, 9. Mas como está escrito, né? 2:9. Achou, meu marido? Achou, meu marido? Achou? Amém. Vou dizer assim, mas como está escrito, nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus, versículo 10, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas do Pai, de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Amém? Então, o que Deus nos deu gratuitamente? Então, o nosso presente, né, para nós, o que nos interessa de fato, é a revelação de Jesus Cristo. Né? É isso que nos interessa. Amém? Então, todas as riquezas, então ele está falando, o que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração do homem. É isso que Deus tem preparado para nós. Né? Amém? Então, são riquezas, são maravilhas, são sabedoria que vem através da vida do nosso Senhor, da revelação da vida do nosso Senhor para nós. Amém? Então, Deus se revela, Deus Pai se revela através do seu Filho, e tudo que nós precisamos é do Filho, de tudo que há revelado nele. Amém? Então, que tem a ver com o quê? Com a pessoa e com a obra do Senhor. Amém? Primeiramente, a pessoa, né? Que é mais importante do que a obra. E, segundamente, a obra, porque sem essa obra é que nos alcançou. Né? Então, glorificamos o Senhor pelo que Ele é, pela pessoa e pela sua obra. Né? Amém? Então, tudo que nós precisamos está nele. Tudo que nós precisamos para viver, né? E para viver eternamente está nele. Amém? Então, em Efésios 3, capítulo, versículo 8, diz assim, Efésios 3, 8.
Amém? Achou, Maria? Não, está para cá. Está aqui, para cá. Ajuda aqui. Aqui é Efésios. Efésios 3, 8 e 9. 3 ou 6? 3. Diz assim, ó. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de quê? De pregar entre os gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo Jesus. Amém? Então, as insondáveis riquezas. Por que são insondáveis, irmão? Insondáveis. Porque ninguém pode ir até lá. Ninguém pode entrar nele. Amém? Então, nós dependemos de quê? Dele se... Então, as insondáveis é porque ninguém pode entrar no Senhor e tirar o que tem dentro dele. Amém? Então, nós dependemos dele se revelar a nós. Amém? Então, louvado seja Deus, porque nós já tocamos, né, o Senhor, porque a palavra diz assim, ó, ninguém diz que Jesus é o Senhor, se não for pelo Espírito de Deus. Então, se nós já hoje confessamos que Jesus é o Senhor, é por causa do Espírito que nos revelou. Amém? Amém, irmão? Então, em Efésios 4, vai um pouquinho à frente, ó. Então, nós temos uma estatura proposta de conhecimento, né? Um conhecimento de quem? Do Senhor. Quer dizer, não é um conhecimento acadêmico, não é um conhecimento teórico, nem simplesmente teológico, mas é um conhecimento o quê? De uma pessoa, né? Amém? E tudo que nós precisamos será revelado por essa pessoa, a qualquer um. Qualquer um. Amém? Ele justamente escolheu quem? Escolheu, né, lembra da ceia? Vai lá e chama quem? Chama os cegos, chama os coxos, chama, né, os aleijados, aqueles que não são, né, os desprezados. Né? Para quê? Para que o nome dele seja glorificado, para que ninguém tire onda, né? Amém? Para que ninguém se vanglorie, né? Para que não haja jactância, né? Para que ninguém se vanglorie. Né? Mas depende dele se revelar a cada um de nós. Né? Então diz assim, ó, Efésios 4, 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno, olha como é que está aí, pleno conhecimento, total, né? Pleno conhecimento do Filho de Deus e a perfeita varonilidade e a medida da estatura da plenitude de Cristo. Então isso fala de quê, irmãos? Que há uma estatura, nós já fomos alcançados, já fomos restaurados à comunhão com o Pai, né? Mas para nós agora, o que ficamos de braços cruzados e aguardamos a vinda do Senhor? Não, há uma proposta de conhecer mais e mais o Senhor, né? Então, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, o mistério da igreja é com Cristo, é conhecer a Cristo. Então, nós imaginamos o seguinte, nós temos o Espírito Santo de Deus, e essa palavra diz o seguinte, ó, o que o Espírito Santo pode ministrar a você e a mim? O que o Espírito Santo pode? Nós não recebemos o Espírito do mundo, como diz a palavra aqui, inaugural aqui de 1 Coríntios 2. Nós recebemos o Espírito que provém e ele pode fazer o quê? O Espírito é o lugar da comunhão entre o Pai e o Filho, irmão. Entende? O Espírito é o lugar da comunhão. Então, o que o Espírito Santo pode ministrar para nós? Quem conhece melhor você? Então, ele vai dizer o seguinte, ó, quem conhece melhor o César, o Milton, o Vinícius, a Mara, se não o próprio Espírito de Mara? Não está falando de Espírito Santo, não. Ele está falando que Mara é composta de quê? De corpo, alma e espírito. Quem conhece melhor Mara, som da Mara, lá no profundo, quem é? É o próprio Espírito de Mara. É o Espírito de vida que está em Mara. Amém? Então, quem conhece mais Deus do que o próprio Espírito Santo que habita, ele vai lá nas profundezas de Deus e ele habita dentro de nós. O que ele pode ministrar para nós da parte de Deus? Você entende? Deus é como se fosse um mar infinito. Então, as riquezas infinitas, nós vamos passar uma eternidade conhecendo Deus.
É uma eternidade. Porque ele tem, imagina, nós temos comido de porções muito pequenas da palavra. E essas porções, elas têm nos sustentado. Às vezes a gente fala aqui de texto, de reler e reler. Quanto mais a gente come daquele texto, né? A palavra diz até do ruminar, né? Vai para casa, ruminar, bota para fora, bota para dentro. E às vezes não encaixa bem a palavra, mas aquilo vai te alimentando e vai... Né? Então, você imagina, isso é... Deus é muito mais do que está escrito aqui. Não é não? Graças a Deus pela sua palavra, né? Mas você imagina o que Deus tem para ministrar o nosso coração através da palavra e através do Espírito Santo de Deus. Então, nós temos esse tesouro que é o Senhor, né? Nós temos essa proposta de recebê-lo como Senhor, mas nós temos todas as riquezas que precisamos nele. Amém? Tudo que a gente precisa está nele. Em relação à vida e à vida eterna, imagina, em relação a tudo. E nós negligenciamos isso. Amém? Então ele vai dizer o seguinte, que nós temos uma estatura para se atingir. Nós temos uma estatura para chegar, de conhecimento, de discernimento. E nós vimos claramente que os irmãos muitos irmãos, ou grande parte dos irmãos, eles ficam conformados com aquilo que recebeu. Então passa a levar uma vida de religioso, mas não tem essa curiosidade. Isso aqui está escrito assim, né? Há coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram. Nós vimos Pedro sendo visitado por um anjo. Nós vimos coisas tão excelentes do Senhor. Nós vimos Paulo, uma relação tão gloriosa de Paulo com Deus. Né? Nós vimos homens de Deus que foram transladados. Nós vimos Elias. Elias era um homem igual a nós, irmãos. Sujeito às mesmas paixões que nós. E nós vamos ver que experiência gloriosa de Elias. Você imagina um homem sair dessa terra, irmãos, com uma carruagem de fogo. Você imagina, isso não é cena de filme hollywoodiano. Isso é verdade. Amém? Então nós temos, você imagina o que nós podemos ter do Senhor de riqueza, de contato com esse mundo espiritual glorioso, e a gente fica muito limitado a viver já como salvo, está tudo certo. Amém? Quer dizer, não é colocar dúvida a respeito da salvação, mas há muito mais a ser revelado. Salvar é o primeiro degrau. Salvar é o primeiro degrau. Agora Deus quer que a gente seja formado como filho, e filho maduro. A salvação é para a relação. É para a relação, mas digo assim, a ideia é que nós cresçamos, né? Então, a gente falou um pouco, se a gente conseguir aqui avançar, porque eu preciso fazer um upgrade aqui nas pessoas que não vieram, né? Então, em Gálatas 4, não precisa abrir não, eu vou ler aqui. Gálatas 4, versículo 1, ó. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menino, nós já lemos esse texto 1000 vezes, mas olha o que ele diz, ó, enquanto o herdeiro, por quê? Quando nós somos gerados como filhos, nós passamos a fazer parte de quê? Da herança, a ter direito à herança. Quer dizer, tudo que eu tenho feito e tal, vai ficar para quem? Para a filha de Fabiano? Vai ficar para ele, não é isso? Então, o filho, ele herda, quando ele é filho, ele passa a ser herdeiro do pai, não é isso? Então, quer dizer, quando nós somos enxertados nessa oliveira, ou enxertados nessa árvore da vida lá, enxertados, porque ninguém aqui é judeu, né? Então nós somos enxertados lá, então nós recebemos o quê? Nós recebemos a restauração com o Pai, passamos a ser filhos. E se somos filhos, logicamente somos herdeiros. Amém? Então, tudo que Jesus é, lembra? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Então, não é pouca coisa. Quer dizer, tudo que ele conquistou na cruz é direito nosso. Então, por quê? Nós somos co-herdeiros com ele também. Amém? Então, isso é profundo demais para nós. Quer dizer, nós somos rasos, mas há uma proposta de riqueza, de glória de Deus para ser revelada nos seus filhos. Tem uma visão que eu sempre conto, mas, por exemplo, uma pessoa foi assaltada, levou todos os bens dela, ela era milionária, levou todos os bens. E aí o cara te lesou, houve um dano terrível.
A pessoa vem e lhe tirou tudo que era teu e foi embora. Aí um dia você recebe uma notícia. Ó, aquele camarada, o diabo, que te tirou tudo, foi preso. Está preso lá. Quer dizer, você vai se alegrar com isso? Amém? Tu vai falar, por glória a Deus. Pelo menos o cara está preso, né? Mas para você ficar feliz, meu, feliz, para completar a bênção, o que seria bom? Então, nós não recebemos, porque nós, como filhos de Deus, nós precisamos receber agora. Quer dizer, não é? Porque tem muita coisa que vai acontecer, logicamente, e a vida eterna, nós vamos tocar em coisas profundas lá, né? Mas eu digo assim, hoje, Deus quer restaurar essa glória que nós perdemos como filho. A glória de filho. Está entendendo isso? Então, não só perdoa o pecado de Márcio, não só restaurou Márcio, mas a glória vai ser a glória como filho. Ele quer restaurar essa glória como filho. Amém? Então, não só o diabo foi preso e está condenado. Amém? Amém. Louvado seja Deus por isso, né? Ele está condenado já. Ele está preso e Deus venceu ele. Mas Deus quer restituir a glória do filho de Deus. Amém? E isso não é pouco. Está entendendo isso, irmão? Então, ó, então, enquanto o herdeiro é menor, nada difere lá em Hebreus, em Gálatas 4, ó, digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menino, nada difere do servo ou do escravo, né? Ele não é diferente, mesmo sendo o senhor de tudo. Né? Então, nós vivemos uma vida muito submissa ou sujeita a arcabouço de religião, a coisas, a mandos, a isso, aquilo, a fardos que são desnecessários, e a gente não assume essa posição de filho. Amém? Está entendendo isso? Então, enquanto o herdeiro é menino, o que ele quer dizer com isso? Enquanto você é um crente menino, enquanto você é um crente que ainda não tocou as coisas gloriosas, grandes do Senhor, você fica debaixo de rudimento. Rudimento é isso. O que é rudimento da fé? É coisa básica do Evangelho. É arrependimento. Arrependimento. Não sai de arrependimento. Arrependimento é fundamental. Mas é o básico. Arrepender e vai andar. Aí não, você fica o tempo inteiro pecando e arrependendo, pecando e arrependendo. Porque você não consegue crescer no Senhor. Está entendendo? Há uma proposta e a carne fica ali te atrapalhando. Carne. Então, às vezes, está 30 anos de Evangelho. Mas a igreja não cresce em estatura, em conhecimento, em discernimento e em aplicação. Amém? É muito raso de aplicação, porque é raso de entendimento, é raso de revelação. Vai ser raso na aplicação também. Amém, irmão? Então, ó, então assim, quando éramos menores, sujeitos ao rudimento do mundo, ó, vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus nos resgatou da lei, da maldição da lei, do pecado. Amém? Em Hebreus 5, quem quiser abrir aí, Hebreus 5, também é um outro texto em que sempre falamos sobre isso, né? Apesar da proposta que nós temos de crescimento no Senhor, de estatura, mas ainda continuamos meninos, né? Hebreus 5, versículo 12, ó. Pois com efeito, Hebreus 5, 12. Pois com efeito, quando devia ser... Quem tá, já está aí, né? Hebreus 5, 12? Deveria ser mestres. Deveria ser? Mestres. O que significa isso? Vocês deviam estar ensinando. Os irmãos que estão aqui, essa demonstração é para uma igreja, essa igreja aqui, vamos dizer assim, eles estão há 5 anos recebendo alimento. 5 anos, os hebreus aqui. Então já está cobrando dos hebreus com 5 anos. Em 5 anos que estão aqui. Pô, você já tinha que estar ensinando. Então, assim, ó, aqui, ó, devia ser mestre. Entendendo o quê? O tempo que vocês já estão recebendo alimento. Ó, tende novamente, então, ó, olha o que ele está falando. Tende novamente é o quê? É tornar. Ó, já recebeu um alimento. Mas como não aplicou, como não deu resultado, o que ele falou? Tende, ó, tendes novamente. Necessidade de quê? De alguém que vos ensine. Quais são os Princípios alimentares. Você entende o que é princípio alimentar? Arrependimento, a fé, essas coisas básicas. Então ele diz assim, quer dizer, você devia estar ensinando.
mas ainda está como criança, como menino. Ele diz assim, ó, deveria ser mestre, entendendo o tempo decorrido, o tempo que vocês já receberam de ministração. Ó. Tende novamente necessidade de quê? Que alguém vos ensine de novo. Por que é de novo? Porque já ensinaram, já ensinaram, e já ensinaram, e já ensinaram, e já ensinaram. Mas aquilo não virou aplicação. Né? Então, ó, quais são os princípios elementares do oráculo, dos oráculos, assim como necessitando de leite e não de alimento sólido. Então, louvado seja Deus, porque a gente tem até recebido alimento sólido. Né? Mas, quer dizer, a exortação do Espírito é sempre a mesma. Né? Ó, vamos crescer, vamos crescer, vamos crescer, vamos crescer. E depende de quê, irmãos? Se tudo já foi dado no Senhor, se tudo já foi liberado no Senhor, a minha casa tem sido admoestada frequentemente a respeito. Mas a minha casa tem que responder. Meu filho tem que responder, minha mulher tem que responder, eu tenho que responder. Se não responde, não existe mágica. Louvado seja Deus por isso, que aqui não tem mágica. Não tem... ou você faz assim ou não vai. Você entende? Tu vai sempre ser um crente raso, medíocre, que eu digo, não se ofenda com isso não. Medíocre, assim, mediano, no sentido de não tocar coisas profundas do Senhor. Amém? Amém. Raso, sempre raso na fé. Então, se não tiver um compromisso com a palavra, com a leitura da palavra, com a oração, isso não é um texto que é sempre recorrente, mas nós somos muito difíceis de ouvir, né? Tardios em ouvir. Então, ó, e todo aquele que ouve começa a se dispor um pouquinho. Eu estava falando sobre isso acho que foi com Priscila. Um pouquinho que a gente começa a responder, meu irmão, a coisa já começa, os dias começam a ficar melhores. O que você fez? Nada. Eu comecei a responder. Você imagina o que tem de riqueza para Priscila e Vinícius. Mas eles, de repente, vamos buscar só essa para... Vamos. Nem começou, mas aí já começa a coisa, já começa o gozo, já começa a ter prazer, já começa... Não, os valores começam a ser transformados, mudados. Porque ninguém vai fazer. Eu não posso, por mais que a gente ministre, irmão, nós temos uma limitação. Só o Espírito Santo pode fazer a obra. Ó, eu estou regando, eu estou semeando. Amanhã vem outro e rega. Mas quem é que está crescendo? Crescimento. Que é a proposta do Espírito para nós. É o Espírito Santo. Então, tem algo para fazer no coração de Fabiano, o que ele tem que fazer? É entre ele e o Espírito. Amém? Não tem como você pegar a pessoa e falar, meu irmão, vai fazer assim. Se discernir e se aplicar, está na bênção. Amém? Está na bênção já. Precisa desenvolver, né? Amém? Então, nós devíamos ser mestres. Mas ele diz assim, ó, precisa de novo se alimentar. Como é que está no versículo 13? Ora, todo aquele que se alimenta de leite é o quê? É inexperiente na palavra da justiça. Inexperiente em quê? Em aplicação. Está falando de experiente em decorar textos. Inexperiente em aplicação, né? Amém? Então, ainda em Gálatas 4, não precisa abrir não, diz assim, ó, meus filhos, por quem, de novo, Gálatas 4, 19, diz assim, presta atenção, ó, Gálatas 4, 19, ó, meus filhos, por quem, de novo, sofro as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então, essa é a proposta do Espírito Santo, que é formar Cristo em nós. Né? Amém? Então, quanto mais nós nos dispormos para isso, porque precisa se dispor para isso. Dispor. O Espírito Santo vai pegar você pela orelha, nem vai, né? Não é uma coisa que vai te enfiar de goela abaixo, que você tem, mas você tem que vir, né? É uma posição, né? Vir por amor, né? Não é nem por necessidade. A gente vem por necessidade, mas vim porque ama Ele, porque quer Ele, né? Porque por necessidade ele sempre toca a gente dessa forma. Nosso tratamento é esse. Qual é o nosso tratamento? Está disperso, não quer nada. Aí, pronto, vem uma enfermidade brava. O que acontece? Aí, toda hora, né? Já acorda clamando. Tem um parente teu, bem próximo. Que às vezes Deus trata dessa forma. Deus pega um parente teu, um filho teu,
no teu marido, a tua mulher, e bota, meu irmão, aí, ó, aí queima joelho todo dia, de manhã, de tarde, de noite. Por quê? Então, essa é uma necessidade. Esse é o jeito de Deus trabalhar, infelizmente, por causa da nossa forma rude de ser, da nossa forma dura, né? Então, ele precisa, às vezes, trabalhar, e geralmente trabalha assim, tocando em coisas, tirando aquilo que você tem valor, né? Amém? Para você poder libertar o teu coração dessas coisas. Você vê que tem uma palavra em Oséias, que eu fico com essa palavra sempre no meu coração. Ele pega a prostituta, ele pega Gômer, e leva a Gômer aonde? Para poder falar o coração de Gômer. Ele pega a Gômer e leva a Gômer ao deserto. Assim, vou levar a Gômer ao deserto para poder falar o coração dela. Porque lá no deserto se estabelece o quê? Dependência de Deus. Então, quando nós somos dependentes, não é uma bênção. Porque você precisa dele o tempo todo. E nós precisamos, mas quando você tem um cascalhozinho, quando você tem uma poupançazinha, quando a coisa começou a bombar, né? Aí você transfere o Deus. Né? Por isso que a idolatria é isso. Você passa a estabelecer confiança em coisas, em situações, em imóveis, em propriedade, em coisas físicas. Né? Mas quando o pau quebra, então muitas vezes o pau tem que quebrar, nesse sentido, né? O pau quebrar, que eu digo assim, é tirar aquilo que você está agarrado naquilo. Então, tirando as bengalas, né? Tirando as bengalas, as coisas que a gente se apoia, para poder a gente se apoiar em quem a gente tem que se apoiar, que é no Senhor. Né? Amém? Amém? E não temos outro caminho. Então, há uma figura que é a saída de uma terra do Egito, o Egito é o lugar de escravidão, e coloca um povo em direção à terra prometida. Então, a terra prometida é o quê? É a estatura de Cristo. Então, no Egito, nós recebemos o quê? Sangue na porta, que fala da Páscoa. A Páscoa fala de quê? Do perdão do pecado, da restauração. Não é isso? O sangue de Jesus purifica de todo o pecado. Né? O Cordeiro tira o pecado do mundo. Então, a Páscoa fala disso, que o sangue do Cordeiro tira, expia a culpa. Né? Então, depois no Egito, você é visitado pela Páscoa. Celebramos a Páscoa por isso. Não colim, não com coelho e chocolate, mas celebramos a Páscoa com o Cristo. Com o Cristo o quê? O Cristo morto. Então fala do sangue na porta. Né? Amém? A última praga do Egito. E depois é posto para andar. Em direção aonde? Então, alcançou a vida. Alcançou a salvação ali. Não é isso, irmão? Então é posto para andar no deserto. E eles vão aonde? Em direção à terra. A terra prometida é esse Cristo. São as riquezas contidas em Cristo Jesus. Então ele vai dizer que a terra tem o quê? A terra mana leite e mel. A terra é o quê? A terra é próspera. Um cacho de uva tem que precisar 2 para pegar. A terra prometida fala das glórias do Cristo. Amém? Então, quando você lê falar sobre Canaã, Canaã é a estatura gloriosa de Cristo, as riquezas contidas em Cristo. Mas só que o povo vai, e no meio do caminho, grande parte não chega lá. E isso, irmão, não quer dizer que eles morreram sem salvação. Mas está falando o seguinte, morreram sem chegar a uma estatura, a um conhecimento. Quantos irmãos hoje são salvos, mas morreram nessa caminhada em direção ao Senhor, aguardando o Senhor? Morreram como? Nanicos. Morreram sem desfrutar as coisas gloriosas do Senhor, as coisas que os olhos não viram, que o coração do homem não tocou. São essas coisas que Deus tem hoje para nós. Então, muitos irmãos, eu tive esse final de semana com minha mãe. Minha mãe já desligou o relé, já não tem mais, ela não me reconhece mais. A gente chegou lá simplesmente para ver uma pessoa que não está mais ali, um vegetal. Ela olha, já acabou. Minha mãe foi crente 50 anos. 50 ou mais. Ela se converteu, 50 anos. Então, ela está morrendo, ou morreu, sem tocar essas coisas gloriosas do Senhor.
mas não conhece Bíblia, não sabe nada. Eu creio que ela está no Senhor, está salva, entende? Mas viveu uma vida debaixo de um monte de rudimento, de coisas, fazendo um monte de coisa para agradar a Deus, entendeu? Ela recebia o dinheiro, ela se vangloriava disso, que recebia um dinheiro. Ela falou assim, meu filho, quando eu boto a mão na minha aposentadoria, esse primeiro dinheiro que eu faço é dar para o pastor. Então, como se aquilo fosse um sinônimo de uma serva de Deus, não sei o quê, cumprindo obrigações que não tem sentido nenhum na terra, entendeu? Como se aquilo fosse importante. E deixou de ter contato com o Senhor. Mas está partindo. Mas partindo nanica. Podia ter desfrutado muito mais do Senhor. Entendeu? Está entendendo, irmão? Então, muitos morrem. Quer dizer, há uma proposta para Abraão nessa terra, né? Uma terra que manda leite e mel. Está lá em Êxodo 3, quem quiser abrir, Êxodo 3. Êxodo 3, 17. Êxodo, capítulo 3, versículo 17. Então diz assim, ó, Êxodo 3, 17, ó. Portanto, disse eu, e disse eu quem? É o Senhor, né? Amém? Ó, far-vos-ei subir da aflição do... Como é que está na tua... Do Egito para a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos jebuseus, dos heveus e dos jebuseus, né? Para uma terra que emana leite. Então, são essas riquezas que emana leite e mel. Amém? Então, mesmo e apesar, né, dessa proposta do Senhor, quer dizer, eles não chegaram lá. Quer dizer, ele fala que essas riquezas, através da obra do Espírito Santo, elas foram nos doadas o quê? É doado, é gratuito. Você não tem que fazer nada. Você não tem que comprar nada. Você não tem que fazer, não tem que andar de joelho, não tem que pagar ninguém, não tem, é só se prostrar e adorar ao teu Senhor, mais nada. Quanto mais tempo você gastar com Ele, melhor para ti, melhor para tua casa. Entendeu? E é de graça. Não tem que pagar nada. Mas o povo não quis. Então o povo lá no deserto murmurou, reclamou e tal. Não lembra disso, né? Então lá em Números 3, versículo 30, perdão, Números 32. Números 32? É. Três. 32. Amém? Versículo 9. Ó. Chegando eles até o vale de Escol, e vendo a terra, olha só, eles viram a terra. O que é ver a terra? O que a gente está fazendo agora é ver a terra. Quando a gente vê essas gloriosas revelações do Senhor na Bíblia, a gente pode estar tocando nisso só teoricamente. Amém, irmão? Sem prática. Então, nós estamos vendo, ó, aqui tem, Deus é maravilhoso, Ele faz isso, Ele fez isso. A gente tem recebido isso do Senhor, revelações gloriosas do Senhor. Agora, o que nós temos feito com ela? Então, a gente está só vendo a terra, de longe. Mas então eles viram a terra de longe, ó. Quando eles chegaram ao vale de Escol, como é que está lá? E vendo essa terra, desencorajaram o coração dos filhos de Israel para que não viessem à terra que o Senhor lhes tinha dado. Então, a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia e jurou, dizendo:
Ó, certamente os varões que subiram do Egito, que alcançaram lá, os varões que alcançaram o quê? O favor do Senhor lá, a Páscoa. Os varões que subiram do Egito, como é que está lá? De 20 anos para cima, não verão a terra prometida, como o juramento de Abraão, pois não perseveraram em seguir-me. Então aqui tem duas pessoas aqui que tocaram, que foram lá com fé, que é Caleb e Josué. Então veja bem, é algo assim impressionante e que acontece exatamente da mesma forma. Todos nós, irmãos, ó, o meu filho tem essa proposta. O John tem essa proposta. O irmão Fabiano, todos nós. Mas incrível é que grande parte negligencia isso. E não chega lá. Quer dizer, não estou falando de salvação. Estou falando o seguinte, chegar à estatura. Então você vê aqui, ó, Caleb e Josué, então você tem um povo que são 3 milhões de pessoas, vamos dizer assim, 3 milhões. Não é isso? Imagina o que é 3 milhões de pessoas se deslocando de um lugar. Não é 1.000 pessoas, não. São 3 milhões de pessoas se deslocando. Uma nuvem, andando, até chegar a um lugar. Que é a proposta que nós temos todos nós. Estamos chegando, nós estamos aqui agora. Aí, manda os espias. Quem são os espias? São representantes de 12 tribos. Desses 3 milhões, estavam divididos em 12 tribos. Depois você vê lá quais são as 12 tribos. Não é isso? Aí, foi um representante de cada tribo, para ir lá na terra, espiar a terra. Um representante. Um representante não é, eles não chamaram pessoas, vamos dizer que aqui nós vamos mandar um representante para fazer alguma coisa, a gente tem que ir para um lugar, alguém que vá lá na frente, ó. Então nós somos aqui, ó, 15 pessoas aqui. A gente vai para algum lugar ali. Então vamos mandar alguém na frente. Vamos mandar alguém na frente para ver o lugar, ver como é que é. Aí vai mandar alguém o quê? Com um olho só. Vai mandar alguém que não sabe falar. Vai mandar alguém que, entendeu, tem limitação para andar. Você vai mandar alguém esperto. Já que você vai alguém que vai representar, que vai lá, vai espiar, que vai fotografar, que vai trazer um resultado. Ó, eu tenho que trazer um resultado para eles lá. Trazer um relatório. Tenho que saber escrever. Foi o cara lá, mandei o irmão Didinho, tá aqui. O irmão Didinho foi lá para ver para a gente como é que é o negócio, depois ele vai voltar. Aí chega aqui, irmão Didinho, como é que foi lá? O irmão Didinho não fala. É problema? Não, mas não tinha que ser irmão Didinho. Escreveu, irmão Didinho. O português não sabe. O português escreve. Mas por que adiantou mandar irmão Didinho? Irmão Didinho não escreve, não sabe português. Você está entendendo? Então eles mandaram quem lá? Só gente escolhido, príncipes. Cada um desses representantes eram príncipes. Pessoas que falavam línguas, pessoas que... Entendeu? Deus não vai mandar uma pessoa totalmente despreparada para uma guerra, um lugar. Então, podia fazer um mapa, eles podiam fazer um relatório bem feito para trazer o resultado para o povo, para aqueles que estão lá embaixo, que são mais ignorantes. Ignorante não é pejorativo. Eu sou ignorante em matemática, sou ignorante em medicina. Ignorante é desconhece. Você entende? Desses 12 que eram preparados, só 2 que viram. Então, você imagina quando eles voltaram para a congregação, voltaram os 12. Só 2 que conseguiram entender e discernir que aquilo era dado por Deus, que eles tinham que tomar posse. Você imagina que de 12, 2 só que viram, que discerniram isso. Quando volta para a congregação, aí tem 3 milhões lá. Meu irmão, a desproporção é muito grande. Quando eles chegaram lá, eles ficaram tão doidos, eles não tinham como comunicar. Não, é para nós. Foi Deus que prometeu, aquele Deus que abriu o mar, que fez isso. Está vendo aquele Deus, lembra que o mar abriu, que a gente vê perdiz? Esse Deus que tem uma coluna de fogo aqui.
Caleb e Josué jogaram terra na cabeça. Porque rasgaram a roupa. Porque não tinha como comunicar. Então, esses são os dois únicos que entraram. Onde é que a gente estava aqui? 12, então tá lá, 12, ó. Não perseveraram em seguir, olha o versículo 12. Exceto quem? Caleb e quem mais? E Josué. Você imagina, cara. Dos 12 que foram, só 12 príncipes, gente preparada, só 2 conseguiram ver. Quando volta para a congregação para falar com ele, aí, meu irmão, a desproporção é muito grande. Pessoas que não tinham realmente visão nenhuma. Milton, minha tradução aqui é o seguinte: subiram até o vale de Escol e examinaram a terra. Não foi só ver, eles foram preparados para examinar mesmo. Para examinar. Eles foram como espia. Né? Agora, olha o versículo 13. Ó, versículo 13. Pelo que, versículo 13. Se acendeu a ira do Senhor contra Israel, e fez-los andar errantes pelo deserto 40 anos, até que se consumiu toda a geração que procedera mal perante o Senhor. Então, o que significa isso? Eles até ali, você imagina, chegou aqui para entrar na terra, para alcançar a estatura, para receber essas riquezas gloriosas do Senhor. Mas aí não quiseram. Então, o que acontece aqui? Então, olha aqui, eu voltei esse texto, porque esse texto me trouxe muita luz. Diz assim, ó, acendeu a ira do Senhor contra aquele, fez-os andar como errantes. Então, aqui eles passam de peregrino para errantes. Irmãos, faz um exame na tua consciência e vê quantos irmãos estão assim hoje. O que é um... Abre Hebreus aí para a gente, mais uma vez, ver o que é um errante e o que é um peregrino. Abre Hebreus 11 aí, para você ter uma ideia do que é peregrino, né? Você entendeu o que é peregrino e o que é errante. Hebreus 11. Ajuda aqui, mano. Hebreus 11, versículo 8. Ó. Amém? Pela fé... Deixa a mamãe deixar. Deixa a mamãe. Vou dizer assim, ó. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar. Olha só. Pela fé, saiu a fim de ir para um lugar. De que devia receber por herança. Entende? É nossa herança. Filho, herança. Tudo que a gente está falando hoje aqui. Só que aqui está falando, a gente está falando no sentido figurado, né? E aqui também. Amém? Sobre as riquezas que há em Cristo Jesus, de estatura, de conhecimento, de discernimento. Né? Então, olha só, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por e partiu sem saber onde ia. Pela fé, então, ó, pela fé, ela subia a palavra aí, ó. Pela fé, peregrinou na terra da promessa. Então, peregrinou na terra da promessa. Como terra alheia. O que é terra alheia? Irmãos, nós não pertencemos a esse lugar. Estamos buscando o quê? Uma pátria que ela é celestial. Olha que interessante. Então, pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas, como Isaac e Jacó. Herdeiro com ele da mesma. Por quê? Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, a Jerusalém que tem fundamentos espirituais, né? A Jerusalém espiritual, né? Da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Então veja qual é a diferença, irmão. Nós estamos aqui nesse lugar, o Márcio tem as obrigações dele, a Mamara tem as obrigações dela, a minha mulher tem a obrigação dela, eu tenho as minhas... Todo mundo aqui que passou dos 18, né, tem uma vida que assumiu. Eu tenho filho, tenho mulher, eu tenho que me virar.
Tem que dar conta da minha família. É isso? Agora, então a gente está... Só que nada disso... Então ele fala assim, que ele andava em tenda. É tenda, por quê? Porque é como se não tivesse fixando raiz nesse lugar. Então, não quer dizer que você tem que andar, viver de aluguel, você pode comprar a sua casa, não tem problema nenhum. Você pode agora assim, não fixa, não bota teus olhos e teu coração nessa terra, porque nós somos peregrinos. Então o peregrino ele tem um alvo definido. Aguardamos uma terra, aguardamos uma Jerusalém que ela é celestial, edificada, consolidada em Cristo Jesus, irmãos. Amém? Então, quando você chega, então a gente tem que estar com esse alvo. Tem que trabalhar, vai para lá, gerencia, administra, faz tudo. Mas, meu irmão, não perde o sentido prático da nossa vida cristã. Somos peregrinos, aguardando esse lugar. Quando você perde esse foco, o que acontece? Ó, chegou aqui, não alcançou, não buscou, não cresceu, não desenvolveu. Cristo não foi formado em você. O que acontece, irmão? Deus se ira, olha só. E agora você passa a andar como errante. Então, faz um exame, olha quantos errantes temos na nossa família, ao nosso redor. São errantes. Sabe o que significa? Anda sem sentido. Vai trabalhar, viver, e aquilo é um dia após o outro, é uma coisa louca, é um vazio, igualzinho ao ímpio. O ímpio anda assim. E aí, o que você tem? Ele tem planejamento, coisas que estão na terra. Entendeu? Mas te digo assim, mas aí, teu dia a dia, o que você está fazendo? Não tem sentido. Então, muitos cristãos hoje, eles vivem assim atabalhoadamente, vão ao culto domingo, ao culto assim, mas ele não tem objetivo nenhum espiritual. Até os objetivos dele, como ser humano, é o quê? Eu quero construir uma casa, eu quero fazer isso, eu quero que Deus me dê aquilo, é uma vida egoísta sempre. Uma vida sempre egoísta. E não tem absolutamente nada a ver com o reino. Se a gente não se envolver, não amar o próximo, se a nossa vida não for para a maravilhosa graça de anunciar esse evangelho, quem ouvir essa palavra, irmãos, sai do túmulo. Você entende? Então passa errante. E essa palavra tocou tanto meu coração, sabe? Eu falo assim, gente, é verdade. Como acervo, e é uma quantidade muito grande. Pessoas que andam atabalhoadamente, buscando comunhão até. Tem alguns até que querem comunhão, mas aí depois tu vai ver que não tem nada de comunhão, não tem nexo com nada. Não tem realidade nenhuma. Realidade. Nós precisamos passar a realidade, né? Quer dizer, a sua vida com Cristo. É isso que é realidade. Isso não tem realidade nenhuma. Está entendendo isso? Então, qual é o problema deles lá? O que aconteceu lá de errado nessa caminhada do Egito em direção à Terra Prometida? Eles não entenderam uma relação muito importante. Quem manda e quem obedece. Essa relação que a igreja não entendeu ainda. Está lá em Efésios. Cadê? Efésios 5. Efésios 5, versículo 25. Ó. Maridos, amai vossas mulheres, assim como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela para santificar. Estão aí? Amém. Ó, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para santificar, tendo purificado por meio da lavagem da água, pela palavra, para quê? Apresentar a si mesmo. A igreja é o quê? Gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem mancha. Né? Agora, assim também maridos devem amar vossas mulheres. Né? Agora, olha o versículo 30, 31. Eis porque deixará o homem
Quer dizer, esse relacionamento entre mulher e marido, entre Cristo e igreja, que está mal resolvido. A gente não entendeu isso ainda. Relacionamento entre Cristo e a igreja. O relacionamento que a gente precisa entender entre Cristo e a igreja. Agora, olha como, ó, eis que por isso deixará o casamento, tipifica isso. Por isso que existe casamento. Não é só para a gente procriar, para ter sexo, não é só para fazer prosperar, como é que é? Encher a terra de gente. O casamento existe para mostrar essa realidade entre Cristo e a igreja. Olha como é que o casamento é importante. É por isso, olha como é que está aí, versículo 30. É por isso que deixará o homem Seu pai e sua mãe. e se unirá à mulher. Por quê? Porque tipifica, porque é uma imagem de Cristo e da igreja. Olha que importante, ó. E olha o versículo 23, ó. Olha o versículo 23. Porque o marido é o quê? Cabeça da mulher. Também Cristo é o Cabeça da igreja. Amém? Ó, versículo 24, ó. Como a igreja está? A igreja está Sujeita a Cristo. sujeita a Cristo, Assim também as mulheres em tudo aos seus maridos. submissas. Então, do que está falando? Qual é o problema exatamente? Qual é o erro relacional desse povo que estava no Egito, saiu do Egito, foi liberto e estava em direção à terra de Canaã para buscar o quê? As riquezas contidas em Cristo Jesus, reveladas já em Cristo Jesus. Qual é o problema dele? Essa relação errada. Nós devemos estar em submissão a Ele. Ele é que é o cabeça. Não é você que manda em nada. Não somos nós que mandamos na nossa vida. Enquanto a gente não entender isso, e esse é o problema. Você acha que manda. Você acha que é você que determina. E as nossas orações são todas nesse sentido. Está vendo? Você manda tanto que você quer mandar em Deus. Eu determino. Eu determino. Vai pegando a vassoura de fogo, vai entrando com os anjos, vai tirando não sei o quê, bota fulano para cá, vai seguindo para cá. Então Deus é um mero escravo teu, onde você dá... Você vê que a gente ora. Mas precisa saber o seguinte, ó. Guarda uma coisa importantíssima para a tua vida. Orar é falar com Deus. É colocar questões diante do Senhor. Necessidades até diante do Senhor. Amém? Eu acho que a gente precisa examinar essa necessidade. Examinar essa necessidade. Porque o que é motivo de oração? Ó, nós precisamos ser moldados com esses valores do reino. Amém? Ó, buscai os tesouros que estão no céu, onde a praça não corrói, são valores. Tesouro é valores. Esses valores precisam ser formados em nós. Então, longanimidade, temperança, domínio próprio, um monte de coisas que são motivos que a gente deveria orar por isso. Você quer domínio próprio? Domínio próprio eu preciso, minha mulher precisa, eu preciso muito de domínio próprio. Todos nós precisamos de domínio próprio. Que é domínio sobre o quê? Sobre o sentimento. É raiva, rancor, é isso, entendeu? Então, quem tem domínio próprio, meu amigo, tem estatura. Quem tem estatura de... A gente tem uma visão equivocada a respeito de quem é espiritual. Quem é espiritual? Quem é espiritual não é que decorou a Bíblia, não. Quem é espiritual é aquele que é capaz de levar um tapa na cara, sabe? E dizer assim, ó, Deus te abençoe. Você imagina o equilíbrio desse irmão. É isso que tem estatura espiritual. É alguém te apedrejar, está te matando, e você assim, ó, Senhor, perdoa, ele não sabe o que faz. Isso significa estatura. Olha só. Então, nós temos que orar nesse sentido, pedindo coisas que são nesse quilate, né? Amém? Mas a oração, ela tem esse foco. E o que você vai aguardar? É Deus falar contigo. É a parte mais importante. É a parte que nós negligenciamos. E o que Deus falou com você? Não sei. Eu falei a manhã toda com ele. Falei. Acordei de manhã, falei. De noite eu falei. E o que ele falou contigo? Não sei. Quer dizer, o que ele falou é que importa para nós. Entendeu? Márcio, agora você falou pra caramba comigo. Tá, agora eu vou me revelar a você. Márcio, faça assim. Aí Márcio pega. Então, a oração, o clamor a Deus é pedir direção para a nossa vida. Quando Deus fala,
esse falar de Deus para nós serve como o quê, irmão? Direção. É direção, é só isso. Ó. Quando Deus falar com você, é para te corrigir o teu caminho, a palavra ela tem esse papel de nos levar a quem? A Ele mesmo. Está entendendo, irmão? Então, precisamos estar atentos a esse falar do Senhor, né? Então, é essa relação que não está bem resolvida. Ele é o cabeça. Então tá aqui, ó. Depois medita nisso em casa. O marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça dele. Ele é que é o cabeça. Por exemplo, no teu corpo, você tem uma cabeça. Quer dizer, seu braço, meu braço está pegando essa vela aqui, ó, que a cabeça mandou. Aí o outro braço. Então vai haver uma harmonia se todos nós estivermos sendo encabeçados realmente por Cristo. Se Cristo começar a te dar ordem, você começar... Irmão, automaticamente nós vamos ter crescimento. E nós vamos ter comunhão, porque o mesmo Espírito está falando comigo. Se o Espírito mandou eu sair daqui e levar essa vela até ali, ele já vai estar esperando a vela, porque o Espírito falou, senta aí, espera que ele vai trazer a vela aí, que é uma luz que vai te ajudar aqui. Lembra sempre de Cornélio. Olha como é que o Espírito Santo não precisa da gente, não. Quer dizer, precisa porque estabeleceu vasos, né? Mas eu te digo o seguinte, o Espírito Santo foi na casa de Cornélio. Cornélio era um italiano. Cornélio era um italiano, não era judeu. Então, nessa época, eles achavam que o evangelho era só para o judeu. Mas o que Deus viu em Cornélio? Escute bem, ó. Deus viu as esmolas, está escrito assim, ó. Deus viu as esmolas de Cornélio. Quer dizer, a gente tem essa tradução que fala de esmola, mas esmola o que é? Irmão, é um cuidar dos outros, é um carinho. Esmola não é passar na rua e jogar uma moeda no pires do cara, não. Estou falando do necessitado. Esmola é amar o próximo. Então, Deus viu o quê? As esmolas de Cornélio. A obra de Cornélio. O coração de Cornélio. Aí falou assim, ó, aí se manifestou a Pedro, a Cornélio. Eu disse, Cornélio, olha que coisa maravilhosa. O Espírito Santo se manifestou a Cornélio. Falou assim, ó, Cornélio, manda um empregado teu ir lá na casa de Pedro, chama Pedro aqui. Cornélio tinha Pedro como um Deus na terra. Porque Cornélio sabia de Pedro, sabia dos apóstolos. Cornélio era um homem aquebrantado. Então, aí só que Pedro nunca iria na casa de Cornélio. Escute, Pedro nunca iria na casa de Cornélio, porque Cornélio não era judeu, e eles não entrariam em casa de uma pessoa que não é judeu para pregar, para falar de Jesus. Porque eles achavam que só para... Aí o Espírito Santo foi na casa de Cornélio, olha só. Não foi irmão nenhum, não. O Espírito Santo falou com Cornélio. Agora ele foi lá na casa de Pedro. Ó, Pedro. Aí Pedro, reticente, aí desceu alguns animais, é como se fosse um lençol, né? Com animais ali para comer, né? E eles não comiam animais que tivessem pata rachada. Eles não comiam porque achavam que aquele era imundo, né? Lembra disso? Então, ele desce esses animais para comer, aí Pedro, não, mas não podemos comer isso. Aí o Espírito fala assim para Pedro, ó, come porque tu não pode tornar imundo aquilo que eu santifico. Olha só. Quem que pregou para Cornélio? Quem que pregou para Pedro? O Espírito Santo. Convenceu aquele duro, aquele homem que estava ali cheio de religião, só para o judeu. Aí ele falou assim, agora, ó, então come. Aí falou com ele, só vai vir um homem aqui. Tu se apronta, toma banho, bota uma roupa limpa e vai com ele. Aí eu com ele. E aí, o Espírito Santo falou com ele, rapaz. Então ele sabia, ele tinha sensibilidade com Deus. Mesmo tendo limitações, porque recebeu a palavra, ele era judeu, tudo isso que envolvia o ambiente dele nessa época, ele foi lá, se arrumou, meu irmão, ficou quietinho. Tocou lá, plim-plom. Já desceu, meu irmão. Encontrou ela, eu vim da casa de Cornélio, eu já estou esperando o senhor aqui. A obra do Espírito Santo faz isso, irmão. Aí ele vai na casa de Cornélio, quando ele chega na casa de Cornélio fica doido quando vê ele. Sabe o que Cornélio faz? Quer beijar o pé dele, quer adorar Pedro. Cornélio não tinha recebido ensinamento nenhum, ele só tinha amor no coração e Deus sabia que ele era amor, que ele tinha amor.
que era um homem, as esmolas tinham chegado, mas ele não tinha esse ensinamento nenhum. Aí ele se prostra lá e fala, ai, Pedro, o apóstolo veio aqui em casa. Aí ele falou, não, levanta, pelo amor de Deus, eu sou um conservo igual você, eu sou... Aí Pedro levanta ele, ora lá, olha só, reúne a família, ora, sabe o que aconteceu lá? O Espírito Santo, meu irmão, veio e encheu a casa de Cornélio. Quer dizer, todos eles foram cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo habitou neles, nos italianos. E eles glorificaram o Senhor. E foi uma bênção. Mas criou um problema sério para Pedro. Pedro saiu dali. Eu falei assim, foi em papo de aranha. Porque agora, como é que eu vou explicar? Aí foi lá para explicar para ele, vou ter que contar uma coisa para vocês, ó. O Espírito Santo foi lá na casa de Cornélio, fez igualzinho aqui. Não pode, não pode. Pode? Ele limitava o Senhor. Mas escuta só, olha como é que o ser humano é louco. Ele disse, não, Deus não vai até ali não, Deus só vai até aqui. Mas olha só, então eu acho que eles tinham que eles estavam escrevendo, imagina, estavam escrevendo o Novo Testamento, né? Aí estão escrevendo. Aí não, porque não pode, não sei o quê. Aí não, ele foi lá, rasga que nós escrevemos, porque ele foi lá e fez igualzinho, fez aqui. Olha como é que o Espírito Santo que obra gloriosa, né? Então, se nós estivermos, irmãos, atentos, ligados, o Espírito Santo pode nos usar desta forma. Mesmo a gente sendo ignorante. Você acha que nós somos o quê? A gente é tudo... Nós somos menino na... Eu sou, você é. Nós somos menino na fé. Está aqui galgando alguma coisa. Nós estamos lá no sopé da montanha. Tem muita coisa para crescer. Mas vamos confiar no Espírito Santo. Se envolve com o Espírito Santo, com essa obra, né? Amém? E ele pode nos dar, com certeza, crescimento, né? Amém, irmão? E, infelizmente, a gente ficou só na... Infelizmente não, louvado seja Deus. Mas a gente podia ter avançado, mas não conseguimos. Amém? Então, para a semana, a gente vê se consegue... Você vê que nós estamos ruminando essa mesma lição. Mas hoje, com certeza, o Espírito Santo falou um pouco mais ao nosso coração. Então, desse estudo, quer dizer, tudo que foi falado aqui, eu creio que o Espírito Santo tem poder para trabalhar a tua mente, o teu coração, né? Mas não vamos andar como errantes. Se você perder esse foco de crescimento espiritual, de estatura de Cristo, é essa a ideia do Senhor para nós, né? Até que todos cheguemos à estatura de varão perfeito, ao conhecimento de Deus, à varonilidade. Então, está falando de quê? Trabalhar nosso caráter. Amém, irmão? Então, vamos orar? Pedir para o irmão William fazer essa oração. Senhor Deus, Pai amado, querido Deus, Senhor, te agradecemos pela tua palavra, que foi trazida aos nossos corações, para que em tempo certo o Senhor venha dar crescimento, desenvolvimento, que o Senhor possa estar trabalhando em nossas mentes, em nossos corações, que a gente possa estar pegando essa sensibilidade com o Senhor, Pai, estar ligado mais com o Senhor, Pai, buscando o Senhor, Pai, para que não sejamos como errantes, Senhor, mas sim visando, Senhor, algo bem maior, que é o céu, a pátria no Senhor, a conhecer o Senhor, a conhecer a tua graça, Pai, a conhecer a Ti, Senhor, a cada dia, Pai. Enquanto estivermos nessa terra, Senhor, que os nossos olhos estejam fixados, Senhor, no céu. Que os nossos corações estejam ligados no Senhor, Pai, ligados no mesmo Espírito com o Senhor, Pai. Que Teu Espírito possa tornar nosso coração sensível, Senhor. Às vezes ele se torna duro, Senhor, porque vê as tribulações, Senhor, vê a angústia, vê as perseguições, Senhor. Mas tudo isso o Senhor fala na Tua palavra, Senhor, que é para o nosso crescimento, desenvolvimento, Senhor, para a nossa experiência contigo, Senhor. Para que aprendamos a ter misericórdia, Senhor, ter paz, Senhor, ter esperança e ter essas virtudes que vêm do Senhor, Pai. Nos dê esse crescimento, Pai. Que essa noite o Senhor possa guardar essa palavra em nossos corações, que ela possa ser um depósito, um tempo oportuno, se manifestar, Senhor. Não deixa sejamos como meninos, mas como mestres,
que a gente venha botar em prática na nossa vida, assim, porque a parte onde que a gente negligencia com muita frequência, assim, é botar em prática tudo com a palavra, assim, tudo que o Senhor revela, assim. Mas em nome de Jesus Cristo, Senhor, que a gente venha tomar esse impulso com o Teu Espírito, Senhor, com a força do Teu Espírito, Senhor, pôr em prática, Senhor, e se firmar cada dia no Senhor. Guarda cada família aqui, Senhor, cada irmão que também não pôde vir, Senhor, que o Senhor possa estar ministrando aquilo que já foi ministrado no coração deles, Senhor, que eles possam permanecer naquilo que o Senhor já ministrou, Senhor. E nós que recebemos a Tua palavra nessa noite, Senhor, que a gente possa daqui para frente e botar em prática, Senhor, tudo que o Senhor já se revelou para nós. Eu te louvo, eu te agradeço em nome de Jesus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda vai fazer, pela obra que o Senhor há de realizar nas nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, que a gente ainda há de ver, Senhor, aquilo que os nossos olhos não viram, Senhor. Eu creio que o Senhor há de revelar, Senhor, aquilo que a gente não viu ainda, Senhor, na Tua presença, em nome de Jesus. Obrigado. É.